Pais e filhos é uma consciência dessa fusão que existe entre almas afins ou que trazem desafios a serem superados. Pais e filhos é uma consciência que vai da gestação, parto, primeira infância, depois a adolescência, sem crise e com consciência desse movimento nosso na família, no ambiente e também na inserção extra-lar ou na inserção que se dá na sociedade na fase da adolescência. E essa parte dessa temática pais e filhos, ela traz a você a seguinte consciência de que nós temos um potencial que trazemos antes mesmo da fecundação. Ele vem com a gente, nós temos esse conteúdo profundamente arraigado, espiritualmente bem definido dentro de nós. Existem várias visões ou pressuposto de origem do ser, de origem da manifestação da alma e da espiritualidade. Existe, por exemplo, uma visão psicanalítica que nós surgimos exatamente dessa junção dos gametas e da fase da fecundação, onde, segundo a psicanálise, os pais emprestam o ego, que vão definindo o indivíduo, e depois esse indivíduo definido pelo ego cedido, ou seja, aquilo que foi colhido dos seus genitores, que foi registrado e atribuído na gestação, depois isso se torna elemento de manifestação desse indivíduo. Esse é o pressuposto psicanalítico. Você conhece? Psicanálise, Freud. Eu sou psicólogo, estudo muito isso e respeito o conceito freudiano, que tem um valor muito grande. E olha, encabeça muitas teorias e realmente dá embasamento a muitas técnicas. Mas lembre-se que nós estamos falando de um indivíduo que surge a partir da gestação. E ainda segundo o Winnicott, tem aquele conceito, o Winnicott é um dos teóricos psicanalistas que estuda o desenvolvimento do bebê, da infância, da personalidade. O Winnicott coloca a criança, o ser se manifesta do desejo dos pais de virem a ter um filho. É como se eles já fossem constituindo esse indivíduo. Depois, durante a gestação, esse indivíduo ele é constituído pelos elementos gestacionais. Nessa relação pai, mãe, filho, ambiente e depois essa relação com o bebê, até que ele se apropria desses egos que são emprestados e desenvolve sua personalidade. Isso é psicanálise, gente. Tá? Agora, aí, por isso que a gente coloca, isso vem dos seus pais, isso é dos teus pais, você tem que resolver isso que está desde a tua infância, desde a tua gestação, é isso que te tornou, você se tornou desse jeito por causa disso. Isso é uma visão psicanalítica, que dentro desse chão teórico está corretíssima. Só que se o seu chão teórico for outro, espiritualista, que você concebe a existência de um ser antes mesmo dele ser concebido, da junção dos gametas, antes mesmo de ter surgido ali aquele feto, aí você já tem outro pressuposto teórico. Ou seja, o ser já traz a concepção de alma, de espírito, de bagagem acumulada ao longo de reencarnações, que já vem com ele, é dele, que independe diretamente dos pais que o formaram. Então, quando você está falando do chão psicanalítico, é um chão teórico. Quando você está falando do chão espiritualista, é outro chão teórico. Então, dentro do conceito psicanalítico, deixa eu te fazer entender melhor. Você diz assim, isso que está em você foi originado da gestação pelos teus pais, e isso nunca muda em você, viu? Segundo o conceito da psicanálise, nós não mudamos, porque é o elemento básico de constituição do indivíduo. E não se muda esse elemento básico. Nós aprendemos a lidar, nós aprendemos a nos relacionar com isso, mas jamais transformamos. E às vezes eu ouço uns erros que, olha gente, fibrilam nos meus tímpanos. A pessoa fala assim, isso que é dos teus pais, você tem que mudar. Gente, Freud nessa hora vira no túmulo, porque ele postulou uma teoria de que a constituição que gera o indivíduo, e foi colhida dos genitores durante a fase gestacional. Na primeira infância, isso não transforma nunca, apenas aprende a lidar. Portanto, é um erro gritante, falta de conhecimento do chão teórico que ele está usando naquela abordagem psicanalítica. Ele deveria colocar outra abordagem, então. Aí sim pode se transformar uma espiritualista, por exemplo, até mesmo dentro da psicologia, o humanismo de Carl Roger, que concebe o elan vital, onde nós temos essa possibilidade do indivíduo de ser resiliente, de transformar a resposta
mediante a tudo que for aprendido, ele pode, diante de um momento parecido, manifestar-se de outro jeito. E aí ter essa resiliência, ter essa resposta diferente, transformando assim um conteúdo registrado, vivido, mas não psicanalítico que o constitui. Entendeu um pouquinho essa questão teórica? Importante, para a gente ter muito bem definido. Porque nessa visão que eu estou passando, desse tema pais e filhos, eu vou falar da gestação, mas não como um ambiente gerador de um indivíduo. Isso é psicanálise. Eu vou falar de uma visão espiritualista, que seria exatamente um ambiente condizente ao ser reencarnante, ao ser que está surgindo ali. Então existe uma parte anterior a esse ponto de que as almas se encontram, sejam por afinidade ou por aversão ou conflito, e quando essas almas se encontram, dentro desse conceito, por aversão ou afinidade, já é tratado exatamente uma vida em conjunto, em parceria, e aí surge o momento da vida do casal em que virá aquele indivíduo. Tá? Ou seja, esse espírito vai chegar quando a família, pai e mãe, vivem em uma situação condizente ao que ele traz dentro de si. Então a gravidez, na melhor fase do casal, não é sorte desse ser que está vindo para a vida reencarnando. Não, é uma sincronicidade, ele é bem resolvido, ele é centrado, ele tem esse pertencimento a si, ele tem essa autoconsciência bem definida. Nesta hora, esse indivíduo realmente traz, ou vem num ambiente em que tudo corresponde a essa centralidade, a essa organização interna e externa. No melhor da vida do casal, quando tudo está em paz, quando eles estão prosperando, eles estão unidos, a mulher fica grávida e é a gestação dessa criança. Ela tem uma gestação maravilhosa, tudo flui brilhantemente, tudo dá certo nos negócios, nas relações, a paz familiar, a união entre o casal. Esse indivíduo nasce nesse ambiente. Segundo a psicanálise, será uma pessoa, um indivíduo bem emocionalmente estável, porque ele é fruto porque a psicanálise lembra, ele foi concebido pela gestação boa, então ele é um indivíduo equilibrado. Agora, pela visão espiritualista, metafísica que eu adoto, aquele ambiente maravilhoso do casal era condizente ao seu estado espiritual. Sendo condizente ao estado espiritual desse indivíduo, tudo se tornou maravilhoso. Então a paz entre o casal, a harmonia no ambiente, as boas relações imperando durante toda a fase gestacional é correspondente à característica desse ser. Vai lá, lembra quando você teve um filho? Né? Em que circunstância se deu? Maravilhosa, Val Capelli. Olha, meu marido foi promovido, nós tínhamos comprado a casa, estávamos felizes, radiantes, entramos na nossa casa própria, plano de saúde, aceitando todas as necessidades clínicas. Val Capelli, eu engravidei no melhor da nossa vida e teve a melhor fase da minha vida, eu tive, enquanto estava grávida desse meu filho, ou dessa minha filha. E olha, eu vou dizer uma coisa, essa pessoa é pé quente, tudo dá certo, flui maravilhosamente, as coisas acontecem brilhantemente na vida dessa pessoa, que eu olho agora como um adulto e digo, puxa vida, olha, tudo sempre deu certo quando ela estava comigo, tudo sempre dá certo na vida dela quando ela se leva para a realidade. Então, essa condição é condizente ao estado espiritual da pessoa, e não exatamente a uma condição em que foi gerado esse estado agradável dela. Então veja bem, pela visão metafísica, o tipo de gestação que você teve é condizente ao astral dessa pessoa que vai nascer com você, que vai estar junto a você. Portanto, essa consciência metafísica que lê a gestação como um modelo do astral espiritual do ser, e não exatamente do que ele recebe da gestante, dos pais. O contrário também ocorre, viu, gente? Também. A pior fase do casal, o marido é desempregado, eles quebram financeiramente, perde o plano de saúde, vão morar com o sogro e fica grávida. Jesus amado! Aí, pela psicanálise, tá vendo?
Teu filho, tua filha, tem essas neuroses toda, é muito complicado, aí você fica até com culpa realmente, porque minha gestação foi caótica, foi muito difícil, eu e meu marido vivíamos em pé de guerra, morando com meus sogros, e era horrível, era queixa, ai gente, ele crescia no meu ventre e eu chorava, derretia em sofrimento. Pela psicanálise, isso impregnou no bebê, né? Como esse chão teórico que tem, que o indivíduo é formado a partir disso, e isso tornou o neurótico com todas as complicações. Mas, no chão teórico espiritualista, ele veio exatamente no caos familiar, que era condizente ao caos interior que ele tem espiritualmente por conta de outras encarnações, outra vida. Então, a metafísica lê que isso é profundamente arraigado dentro dele. Esses conflitos, essas oscilações, essas desarmonias todas. Olha que interessante. Né? Por isso, eu gosto de uma colocação do Guto Pompeu, que é um psicanalista. Ele diz assim: a culpa é dos pais e o azar é teu. Lida com o que está aí dentro, porque está na sua mão. Esse BO é para você lidar ao longo da vida. É uma visão psicanalística. A culpa é do pai, da mãe, da gestação, daquela fase. Mas por uma visão espiritualista, o ser veio no momento bem propício à complicação interior dele. Pela metafísica da saúde, é uma sincronicidade. Então é nesse momento em que os pais têm aversão um para o outro, quando são rivais, quando têm diferenças para lidar, ou são aliados, amigos e estão juntos. Então, a fase da gestação é um modelo do astral que trazemos para essa encarnação. Pegou bem isso? A fase da gestação é um modelo do universo interior que trazemos para lidar nesta vida durante a encarnação. Portanto, investigue como foi sua gestação. Observe como foi a gestação de um filho. Você vai ver que é exatamente o modelo dos maiores desafios. E não que ele é fadado a ser assim. Ele nasceu para transformar essa dificuldade que é dele. Veio com ele e ele vai ter que lidar isso por si mesmo e transformar esse conteúdo.